da sua esposa Rita, né? Então, hoje também é um dia especial, ele já vai falar do livro dele. Amanhã nós vamos estar na Universidade Lusófona para celebrarmos o acordo que a Lusófona vai ter com o IFC. Isso é muito importante, tanto para Moçambique como Brasil, também para Angola, Portugal. Enfim, olha, glória a Deus, seja feita a vontade de Deus. Vai ser um dia muito importante. Depois o Bispo Sousa vai estar também no Algarve este fim de semana, na Igreja do Espírito Santo, que é do Bispo Paulo Cunha, e regressa depois na terça, né? Que segunda-feira ainda estamos juntos aqui, terça-feira ele já regressa para o Brasil. Então vamos recebê-lo com muita alegria. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Podemos assentar. É sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui com esses irmãos tão maravilhosos, tão abençoados. Então, cada vez que a gente tem que vir para Portugal, não pensa que a gente vem triste, não. A gente vem feliz porque sabe que somos muito bem tratados, muito queridos, que é o mais importante, né, irmãos? É nós sentirmos que há relacionamento, que há vida. E minha esposa falou, olha, que horas começa lá? Porque eu vou assistir pela internet. Então, um beijão para você, Rita. Embora estejamos distantes fisicamente, estamos sempre próximos no coração. Enquanto que outros que estão próximos fisicamente estão longe no coração. Então, ela está me assistindo lá e eu sei que também ela está feliz. Ela uma vez falou, olha, só tem um país no mundo que eu mudaria, que eu moraria fora do Brasil, seria Portugal. E eu também, porque vocês são uma bênção. Amém? Também estou lançando o meu mais novo livro, As Sutis Estratégias do Inimigo. Como o inimigo, como o diabo tem enganado a igreja. E alguns dos assuntos que estão aqui, nós começamos falando de Deus como doador da vida. Aí entramos em relacionamento versus religião, que há uma diferença muito grande entre relacionamento com Deus e religião. Dúvida quanto à palavra de Deus, tirando o foco de Deus, transformando o fim em meio e da morte para a vida. São temas macros, depois nós vamos abrindo cada um deles, como que o inimigo tem trabalhado na vida das pessoas, afastando, tirando fora da presença de Deus, e nunca isso foi tão forte como nos dias em que nós estamos vivendo. Fiquei muito feliz também de ver o Bispo Fidalgo falando da visão para Portugal, principalmente porque eu sou português, pá. Então, como a professora Isidinha falou, né, somos portugueses, e como portugueses amamos esta terra. Talvez amemos mais Portugal do que alguns portugueses. Porque existem portugueses que só ficam falando mal de Portugal. Em vez de abrirem sua boca e liberarem uma palavra de bênção, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança para esta terra. Porque com Jesus é possível mudar a história de uma nação. Só Jesus. Não adianta trazer o Sócrates lá de Paris, não, que ele não muda Portugal. Mas Jesus muda Portugal. Amém? Bom, irmãos, eu pensei que eu ia pregar, mas a Laís já trouxe a mensagem da noite. Mas eu vou tentar falar alguma coisa aqui. Eu até preparei aqui uma mensagem. Eu comecei ela no Brasil e terminei aqui em Portugal. O grande problema das mensagens que eu preparo é que eu nunca sigo aquilo que eu preparo. Mas a gente vai tentar. Cada um tem uma característica, né? E a minha não é muito de... Eu gosto de falar, não gosto de ler. Então eu começo, às vezes até começo bem, às vezes eu pego aqui, olha, então, mas daí a gente engata a quinta e aí vai embora. Mas vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Jonas, no capítulo 1. Eu não quero me estender muito esta noite. Alguém fala, mas por que você não pregou dentro do tema do livro? Porque eu faço conforme Deus dirige, irmãos.
Eu não sou vendedor de livros. Se eu fosse vendedor de livros, eu viria aqui, pegaria uma parte do livro, né, faria aquele show e incentivando você, compre o livro. Mas o objetivo meu vir aqui é trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Livro de Jonas, complicou, né? Falou Jonas. Jonas é um dos profetas menores. Profeta menor não é porque ele era baixinho. E profeta maior é porque é mais alto. Mas é profeta menor porque escreveu menos. Profeta maior porque escreveu mais. Eu espero, irmão, não tenho pressa não. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Assim dá para facilitar mais, né? Vou dar uma dica. Quando você tem dificuldade, vai lá no começo da Bíblia, tem uma relação dos livros, tem o número da página que está o livro, aí você pega o número da página, não tem erro, pelo menos errar o número da página não dá, né? Página 459, é só ir lá, 300 e pouco, 400, 420, 400, achei, está aqui. É bom, irmãos, porque quando a gente se converte, ninguém ensina isso pra gente, sabia? A gente demora um tempão para descobrir que letrinha pequenininha é aquela que fica de vez em quando assim no texto, que números são aqueles que vão aqui embaixo. Depois de algum tempo no Evangelho, é que você vai ver, tem um índice aqui, agora não precisa ficar... Às vezes, quando a gente está buscando a passagem, o pastor já acabou a pregação. Na hora que nós achamos a passagem, a pregação já acabou. Né? Fala, poxa, agora que eu achei a passagem, já acabou o sermão? Então assim fica mais fácil. Quando você tiver dúvida com relação a algum livro, vá para o índice. Não é vergonha não, viu, irmãos? Você não tem que sentir vergonha disso não. Aí a pessoa fica lá, aí ela, para não mostrar que ela abre em qualquer lugar da Bíblia e fica lá. Né? Você está lendo Jonas, está lá em Mateus, mas está lá. Então não precisa sentir vergonha. Até fechou aqui. Então não precisa sentir vergonha. Agora eu que tenho que procurar aqui. Então não tenha vergonha. Abriu aí em Jonas 1, versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos a palavra que vai ser ministrada nesta noite. E pedimos a tua bênção, Senhor. Mas a tua bênção para que o Senhor venha falar conosco. Nós não viemos aqui para ouvir o que o Senhor quer falar com o meu irmão. Nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, comigo. Então, Senhor, nós te damos toda a liberdade para, se for para repreender, que haja repreensão, correção, exortação, ensino, seja qual for a finalidade. Aqui quem tem liberdade é o Senhor. Em nome de Jesus é que te oramos apresentando esta palavra diante do Senhor. Amém. Aqui vem uma palavra de Deus a Jonas, e para não ter dúvida, filho de Amitai. Então não é qualquer Jonas, é esse Jonas. E Jonas, ele era um profeta reconhecido em Israel. Provavelmente ele foi responsável por um grande avivamento que houve na época do reinado de Jeroboão II. Provavelmente ele foi o profeta responsável por esse grande avivamento. Então não era uma pessoa desconhecida, incógnita, mas era alguém que era reconhecido dentro de Israel como um homem, um profeta de Deus. E a cidade de Nínive, Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria havia dominado sobre Israel durante muito tempo. Depois o Império Assírio foi se enfraquecendo,
E na época de Jonas, ele estava começando a se reerguer. Portanto, os assírios, e Nínive ficava na Assíria, eles eram inimigos de Israel. E a palavra do Senhor vem para Jonas e diz: Jonas, vai lá em Nínive e prega contra ela, que eu vou destruir a cidade por causa da malícia deles. E Jonas, obediente ao Senhor, o que ele faz? Nínive fica para cá? Oh, ok, me dá uma passagem para Tarsis, que era do outro lado. E o versículo ainda diz: para fugir da presença do Senhor. Então, Deus havia dado uma direção para Jonas, e Jonas se dispôs a não obedecer ao Senhor, indo para uma outra direção. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Jonas, para depois falar sobre nós, ok? Embora uma passagem muito conhecida, mas tem alguns detalhes aqui muito importantes. E Jonas embarca no navio, e vem uma grande tempestade sobre o navio. E sabe onde Jonas estava? Dormindo lá no porão, lá no fundo do navio. Fugindo do problema, fugindo da presença do Senhor. E o barco começou a ser açoitado por essa tempestade de tal maneira que houve um grande pavor, e as pessoas começaram, cada um, a invocar o seu Deus, e queriam saber a razão daquilo, até que foram lançando sorte, chegaram em Jonas: ô Jonas, por que está tudo isso daí? E Jonas falou: o problema é o seguinte, eu estou fugindo da presença do Senhor, né? Mas quem que consegue fugir da presença do Senhor? E aí essa tempestade que o Senhor preparou para que Jonas pudesse mudar de atitude, e Jonas falou: olha, o problema aqui sou eu. Vocês querem resolver o problema? Me lança para fora do navio, que o problema estará resolvido. E Jonas então é lançado para fora do navio, e a tempestade passa. Eles já haviam jogado seus bens, foram jogando para fora do navio tudo que podia trazer maior leveza ao navio, tirar o peso que estava sobre o navio, e nada adiantava. Mas quando Jonas foi lançado, e Jonas nem imaginava o que viria a acontecer. Talvez ele ali boiando disse: pronto, agora não falta acontecer mais nada. Só que ele não viu que vinha um grande peixe de baixo. Você já imaginou a cena? Jonas está lá na água, daqui a pouco, quando ele vai ver, falou: o que eu estou fazendo aqui? E por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre do grande peixe. Tem gente que diz assim: mas impossível alguém sobreviver na barriga de um peixe. Olha, eu não quero saber se é possível ou se é impossível. A minha Bíblia diz que ele ficou. E se a Bíblia diz que ele ficou, ele ficou. Se a Bíblia disser o seguinte: Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar também, porque está na Bíblia. Irmãos, a questão é: ou você crê no que está escrito, ou você vai entrar em confusão na sua vida espiritual. E Jonas, depois de 3 dias e 3 noites, ele ora. E agora Deus dá uma ordem ao peixe, e o peixe vomita Jonas lá na praia, não em Nínive. Ele ainda teve que caminhar dias e noites até chegar em Nínive. E quando ele chega lá, contrariado, ele começa a pregar: olha, até 40 dias e Nínive será destruída. E quando os moradores de Nínive ouvem essa palavra, eles começam a se arrepender, tomam uma decisão de mudar de vida, buscam o Senhor, e o Senhor não destrói Nínive. Qual é a atitude do profeta? Aleluia, glória a Deus, como o Senhor é bom. Foi isso? O profeta, em vez de olhar e ver que bênção que esse povo se converteu, ele falou: agora eu sou palhaço aqui? Eu venho, eu digo que Deus vai destruir e Deus não destrói. Ele queria ver sangue correr. Jonas, se visse mais de 120 mil pessoas, tudo morto, ia falar: valeu Deus, eu falei, o Senhor cumpriu, é assim. Mas Deus é bom, irmãos. Olha a bondade de Deus, que quando há arrependimento, há perdão.
Quando o povo se arrepende, Deus não destrói a cidade de Nínive. E Jonas vai lá e fica todo, arruma um lugarzinho, e fica lá e fica olhando. Se você olhar o texto, eu estou abreviando, mas Jonas fica olhando. E agora? Fui lá, falei que o Senhor ia destruir, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus bom, quer dizer, eu falo, não acontece nada, e agora como é que fica a minha cara diante deles? Como é que eles vão olhar para mim? E está ali todo amuado. Aí Deus fez crescer uma planta, em algumas traduções está a boboreira, e faz aquela sombra, e Jonas fala, ai, que bom, pelo menos um pouco de conforto. Depois Deus envia um verme, que destrói a planta, e Jonas fica todo choroso. Olha aí a planta. Irmão, cuidado com o verme. E está todo choroso. E Deus diz assim, é razoável essa tua tristeza? Você tem misericórdia de uma planta e não tem misericórdia de 120 mil pessoas que se arrependem. A planta é mais importante que essas pessoas. E aí, e se você olhar no fim do livro de Jonas, no capítulo 4, no versículo 9, olha o que é um profeta, deixa eu ver a palavra que eu vou usar aqui, descontente, insatisfeito, revoltado. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, olha a resposta do profeta, é razoável a minha ira até a morte. Profeta duro, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e não resolveu. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Esse é o caráter, é a bondade de Deus. Falamos sobre Jonas, aprendemos sobre Jonas, mas agora vamos falar de nós. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus tem direções para as nossas vidas. E onde está a direção de Deus para as nossas vidas? Primeiramente, está na sua palavra. Deus tem direção na sua palavra para todas as áreas das nossas vidas. E Deus também pode nos dar direções específicas. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E Ele pode nos dar direções. Amanhã Ele pode pegar o bispo Fidalgo e dizer assim, tá bonito no Seixal, igreja bonita, boa, já para Moçambique. E você pensa que Moçambique é assim? Um bacalhau ali, um pastel de nata lá, igrejas bonitas. Não, irmãos, é muita tristeza, muito sofrimento. Bem diferente. Mas, Deus, estou tão bem aqui no Seixal, já estou fazendo uma reunião com várias igrejas, reunindo vários, estamos num movimento bom, Deus. Irmãos, quando Deus dá uma direção, Ele não discute com você, e também não quer que você discuta com Ele. O que Deus espera, quando Ele nos dá uma direção específica, é obediência irrestrita. Ah, Deus, olha, eu estou certo, eu vou te obedecer, mas Deus fala, nem mais, nem menos. É isso e acabou. O grande problema nos nossos dias, irmãos, é que está havendo muita desobediência. Deus deu a direção e Jonas, em vez de dizer, sim, Senhor, é para já, estou indo, ele toma uma decisão contrária. E você acha que isso não acontece hoje na vida da igreja? Irmãos, a igreja não foca a sua atenção nas notícias dos jornais, nem em conselhos de psicólogos que aparecem em revistas, que
Eu estou com um problema assim, o que o senhor acha? E você vê as respostas que tem ali, são as mais absurdas possíveis. Mas o crente foca a sua atenção na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Deus diz? Hoje, sabe uma coisa que está acontecendo? Nós não ignoramos que há crise. Seria uma tolice da nossa parte. Mas o cristão não foca a crise, ele foca a palavra de Deus. E quando começa a vir esse monte de notícias, vai subir o imposto, vai diminuir o salário, as pensões e tal, e começa, meu Deus, e agora? Primeira coisa que alguns fazem, param de dar o dízimo. Justamente na hora que ele tem que manter a fidelidade, de dar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor para garantir o seu sustento, para garantir o seu suprimento, ele faz o quê? Este medo, este pavor que está sendo colocado sobre as pessoas, entra na vida de muitos cristãos e a primeira coisa que eles fazem, espera um pouquinho, já vai aumentar o imposto, o salário não vai crescer, e eu ainda vou trazer 10% na casa do Senhor. Claro que não, é 10% mais as ofertas. Dízimo não é sementeira. O dízimo prepara o terreno para a semente, que são as ofertas que você vai lançar. E tem gente que diz assim, eu estou todo endividado, eu vou trazer o dízimo das minhas dívidas. Você está endividado porque não foi fiel. Você não traz dízimo de dívida, você traz dízimo de salário. Irmãos, eu estou falando por experiência própria. Por eu ser infiel nos dízimos, eu entrei em falência como pessoa física. Sabe o que é você ter só saída e não ter entrada? E não ter dinheiro sequer para comprar comida? A culpa não era de Deus, a culpa não era do Brasil, a culpa não era da economia, a culpa era única e exclusivamente minha. Eu entrei nesta situação por culpa minha. Gastava o que eu não tinha e não era fiel nos dízimos e nas ofertas. E Deus foi deixando, ok. Você quer seguir esse caminho? A decisão é sua. Quando eu cheguei num ponto que eu não tinha dinheiro para nada, não tinha carro, estava andando de carro emprestado, ia no mercado, não tinha dinheiro para comprar comida, foi quando eu fiz uma aliança com o Senhor. Senhor, até hoje eu tenho sido infiel nos dízimos. Oferta eu dava. E eu vinha com aquela conversa que a gente está ouvindo muito hoje. Nós estamos na graça tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, mas você não dá os 10. Não, 100% é do Senhor, então entrega 100% para Ele. Então, não, tudo é do Senhor, nós não estamos na lei. Eu começava com uma série de argumentos. Até que eu falei, Senhor, a partir de hoje, de tudo que eu receber, eu vou te dar o dízimo e vou dar as ofertas. Parou a minha queda financeira, demorou 2 anos e meio para serem restauradas as minhas finanças, só que o processo de queda estancou, estabilizou e começou a reverter. E depois disso, todas as contas pagas, começamos a entrar num mover de Deus mesmo, de prosperidade, dependência total do Senhor, prosperidade do Senhor, em que as bênçãos de Deus começaram a vir por causa do quê? Da obediência ao Senhor, da submissão ao Senhor. Então hoje, com essa crise, o diabo tem conseguido enrolar muitas vidas, dizendo, escuta, você não tem nem para você vai dar na igreja. Você não está vendo aí o que está acontecendo? Você não viu o que o governo está fazendo? Você não está vendo que os impostos vão subir? E se você não guardar, não retiver, você não vai ter. No reino de Deus é o contrário. Quanto mais você dá, mais você tem. O reino de Deus funciona dessa maneira, irmãos. Uma vez pessoa falando, mas coitadinho, aqueles, lá do Brasil, aqueles irmãos que ganham tão pouco, vão dar 10%, eles vão ficar com o quê? Eu fiz uma pergunta uma vez para um líder. Você acha que alguém que ganha R$500 pode viver como se tivesse 1.500? Falou, de jeito nenhum. Então eu vou te provar que pode. Tem um casal de irmãos na minha igreja. O salário deles é X, era muito baixo. Só que o filho deles ganhou bolsa, estuda numa escola, que o preço da escola é mais do que o salário do que o pai ganha. Então soma o salário,
mais o valor da escola, já dá mais do que o triplo do que o pai ganha. Agora, eles estão indo para o encontro de casais, primeira vez que eles vão para um hotel, e nunca pisaram no hotel. Sabe por quê? Porque alguém os abençoou. E eles estão indo um final de semana no hotel com tudo pago, porque alguém... É possível uma pessoa viver com bem acima da renda que ela recebe, desde que ela seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E neste tempo, este é o tempo de manter a fidelidade, porque agora que Deus quer operar milagres, irmãos. A nossa obediência ao Senhor, a nossa submissão ao que Deus diz na sua palavra, é que vai declarar a bênção. Se nós formos fazer que nem Jonas, a Bíblia diz isso, mas você está saindo fora da palavra, saiu fora da palavra, saiu fora da bênção. Outra coisa que nós estamos vivendo, dias terríveis na área de família. Irmãos, para mim não importa que o pastor, que nem uma vez pessoa falou que não sei quem, falou para ele que tinha todos os 12 dons. Eu falei, meu Deus, mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo só tem 9. A pessoa tem 12, que bênção. Aí falou, inclusive, ela, não tá uma pessoa, uma irmã. Até Deus falou para ela casar com o homem, que não era convertido, porque Deus queria converter ele. Depois que ele se converteu, Deus falou, agora larga ele, que agora ele está convertido, agora você pode casar com quem você quiser. Eu falei, que bênção, além de ter 12 dons... Irmãos, então, não importa se a pessoa prega muito, se tem revelação, porque nem toda revelação vem de Deus. Tem muita revelação do inferno acontecendo por aí hoje. O que importa é como é que está a vida dessa pessoa, como é que é o caráter dela, como é que é a família dela, como é que é a vida familiar. É isto que importa. E o que está acontecendo hoje, principalmente no Brasil, muitos pastores, não estou falando alguns, poucos, muitos, estão largando as suas mulheres para ficarem com outras. Está uma onda de pecado entrando na igreja como nunca se viu. Irmãos, mais do que nunca é tempo de voltar para a palavra de Deus. Pastor mulherengo fora, que hoje tem aqui, irmão, eu sei de cada história, que eu falo, não é história não, fatos. Como é que pode? Eu conheci um caso de um pastor, o casal estava com atrito, e o marido chegava para o pastor e disse, pastor, o negócio é o seguinte, minha esposa não quer deitar comigo. Quem quer o cabeça no lar? Sou eu. Então ela não tem querer, vai lá e... Se ela não quiser, força, obriga. É claro, irmão, você é o cabeça do lar. Aí o cara ia, aí a mulher vinha toda arrebentada, pastor. Aí o pastor cantava a ela. Ele fez isso com você, minha irmã. Irmãos, eu conheci esse pastor. Está fora da igreja hoje. Eu falei, como que alguém conhecia um outro que atendia as menininhas, senta no colo do papai. Ele ministrava com as menininhas sentando no colo do papai. Irmãos, isso daí é um crápula. Isso daí não é pastor. Então, nesses dias, não importa que a pessoa fala bonito, fala difícil, tem que ter caráter de Deus para fazer a obra de Deus. A obra do Senhor não se faz de qualquer maneira. A obra de Deus tem que ser de acordo com o caráter de Deus. Tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Então é possível pessoas estarem na igreja indo para Tarsis. Deus fala, é Nínive, eu vou para Tarsis, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. São formas de desobediência. Todas as vezes que nós entramos em desobediência, nós temos que pagar. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Achou um navio, pagou, pois, a sua passagem. Pagou pela desobediência. Todas as vezes que nós entramos em desobediência, nós vamos ter que pagar por isso. Vai ter um preço a ser pago. E às vezes, este preço pode inviabilizar e comprometer toda a nossa vida, irmãos. Eu já vi pessoas perderem ministérios por decisões erradas. Pessoas sacrificarem toda uma carreira cristã por decisões fora da vontade do Senhor. Eu vi gente morrer por andar fora da vontade de Deus. Eu conheci pessoalmente. Para mim, a
A grande experiência que eu tive da vida dessa pessoa não era a unção como ela era usada, mas o que a desobediência dela provocou na vida dela, destruindo finanças, destruindo família e, por fim, destruindo a sua própria saúde e vindo a falecer. Morreu sem dinheiro, sem ministério e sem saúde. Desobediência, irmãos. Quando nós somos obedientes ao Senhor e andamos na vontade do Senhor, não vai faltar coisa alguma na tua vida. Você vai ter a provisão do Senhor, você vai ter a proteção do Senhor. Tudo que você precisar na tua vida está na pessoa dele. Anda em obediência ao Senhor, que você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Eu quero mostrar uma coisa para você que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Como você pode ver, eu não segui nada do que eu escrevi. Eu também não me preocupo com isso não, viu, irmãos? Cada um tem de Deus o seu dom. Olha aqui, ó. Estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Sabe o que quer dizer isso? O erro dos outros não me dá direito de errar. Ah, mas você não viu? Ele fez isso, ela fez isso, por que que eu? E a pessoa, por causa da desobediência de outros, ela entra em desobediência. E acha que o fato dos outros estarem em desobediência, Deus não vai me punir. O que a palavra de Deus está dizendo é, você quer ser abençoado? Se alguém estiver sendo injusto com você, se alguém estiver desonrando você, se alguém estiver fazendo qualquer coisa contra você, a tua submissão vai trazer o agir de Deus sobre a vida de todos aqueles que estão te perseguindo, de todos aqueles que estão te desonrando, de todos aqueles que estão sendo injustos com você. A tua submissão traz a justiça de Deus, traz a bênção de Deus, traz a vitória de Deus sobre a sua vida. Às vezes até na igreja, né? Por quê? Que eu vou cantar no louvor. Eu? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Imagina! Espera um pouquinho, você está obedecendo a quem? Você está se sujeitando a quem? Ah, mas eu não vou... Está dando uma de Jonas? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz, olha o verme aí, irmão. Irmão, não é porque o outro está agindo errado que eu vou agir também. Não é porque o outro está fazendo errado que eu vou fazer também. Eu mantenho a minha integridade, eu mantenho a minha posição, eu mantenho a minha vida reta na presença do Senhor. E tudo aquilo que for contrário ou que outros estão fazendo que possa tentar me prejudicar, vai trazer o agir de Deus, eu vou permanecer íntegro. E a pessoa vai ter que responder para Deus por aquilo que está fazendo. É o que o versículo está dizendo. Que Deus está pronto para punir toda a desobediência quando nós somos obedientes, quando nós somos submissos. E principalmente a gente que está em liderança de igreja, irmãos, às vezes você ouve coisas, né? Eu não concordo, porque eu acho que, na minha opinião, seja obediente. Se o líder está errado, Deus vai tratar com o líder, mas você está na bênção. Se o irmão ou a irmã está errado, o líder está certo, o irmão ou a irmã vai ter que se ver com Deus. E o líder vai permanecer firme na presença do Senhor. Quando nós entendemos a bênção que há em se sujeitar ao Senhor e obedecer ao Senhor e não ficar olhando, porque começa aquelas rusguinhas, né? Que você viu que a irmã não sei o que o irmão não sei o que. Aí começa aquela língua estranha na igreja, que é muito estranha, né? Irmãos, é tudo que o capeta quer. O diabo não quer unidade na igreja. Porque há um princípio espiritual, quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, que era uma obra não boa, não era uma obra boa, não agradava a Deus. A preocupação era com o nome deles, com a posição deles. Vamos fazer uma torre que torne célebre o nosso nome. E Deus olhou e falou, isso não está legal. Olha o que Deus diz. Porque todos falam uma só língua, não haverá limites para tudo quanto eles intentarem fazer.
Quando todo o povo se une numa só visão, numa só direção, numa só língua, não há limite. Aí vem televisão, aí vem rádio, porque as portas se abrem. O que Deus fez para parar a obra? Dividiu as línguas. Quando o povo começou a falar línguas diferentes, a obra parou, a torre deixou de ser construída. Essa é a estratégia que o diabo usa com a igreja. Quando todo o povo começa a se unir, é isso aí, vamos, Portugal para Jesus, estou nisso. Agora, quando vem uma língua diferente, você acredita que Portugal vai ser para Jesus? Uma vez eu fiz uma campanha, não que eu estava certo, eu estava errado. Tantos membros para o ano seguinte e tal, botei um alvo bem, mas nem lancei a campanha. Sabe quantos batismos tem que ter para chegar nesse número? Sabe em cada batismo quantas pessoas? Começaram a botar tanto obstáculo, irmão, que eu quase rasguei a faixa. Porque tem gente que em vez de chegar, bom, vamos nessa, né? Se Deus falou para ele, vamos entrar nisso. Mas se não for de Deus, Deus vai tratar com ele. Deus ia tratar comigo, como tratou. Falou, escuta, para de negócio de crescimento. Quem dá o crescimento não é você, sou eu. Um planto, outro colhe, mas quem dá o crescimento sou eu. Tanto é que eu parei com o negócio, eu falei, Deus, entendi o recado, está dado, parei com isso. Mas era entre eu e Deus, irmão. Agora tem pessoas que às vezes você lança um programa, lança um projeto, nem lançou, a pessoa sai da igreja, você viu? Você acredita nisso? Você acha que vai funcionar? É o que o capeta quer, irmãos. Porque aí esse fala para o outro fala para um fala para o outro, e vai correndo assim, olha. E daqui a pouco, aquilo que poderia ser algo produtivo para o reino de Deus, acaba trazendo mais problema do que benefício. Então, se una. A ideia é boa, o projeto é bom. Qual é o alvo? É o engrandecimento pessoal, é o reino de Deus. Estou nisso, estou junto. Vou arregaçar a mão. O que precisa? Conta comigo. Vamos nessa. Portugal para Jesus. Bota lá. Irmãos, uma vez eu fui num congresso, mas fiquei com raiva naquele congresso. A gente pode ficar com raiva santa. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Você pode se irar, não pode pecar. Que um pastor criticando, tinha um adesivo que colocavam nos carros no Brasil assim: o Brasil é do Senhor Jesus. O povo de Deus declara isso. E ele começou a zombar. Imagina. O Brasil é do Senhor Jesus. O povo de Deus declara. Será que eles não entendem que uma mudança tem que mexer com estruturas? E começou a entrar numa filosofada. Eu falei, meu Deus, está matando a simplicidade, né, do Evangelho. Porque o Evangelho é simples, irmãos. Você acha que Jesus não quer que Portugal seja dele? Não, eu quero que fique com o meu adversário. Você acha que Jesus é assim? Não, Jesus quer ter toda Portugal debaixo do senhorio dele. Agora, ele não vai forçar, não vai obrigar, mas se tiver um povo disposto, ele faz. Começa, não é da noite para o dia, não é do mês para o outro, mas começa um processo. Alguém tem que iniciar o processo. Alguém tem que trazer a visão. Alguém tem que chegar e mostrar, gente, é nisso que nós vamos trabalhar. Todos vão concordar, não. Aí, olha, Senhor, aquele que não está de acordo, afasta. Mas não deixa ficar trazendo palavra, língua estranha no nosso meio. Nós queremos estar em unidade, na mesma direção, trazer a mesma visão, alinhar aqueles que creem, alinhar o homem, porque incrédulo é melhor ficar de fora, irmãos. A melhor coisa para uma igreja é que os incrédulos vão para outra igreja de incrédulos. Não outra de fé, porque atrapalha de lá também. Porque tem igreja que é incrédulo, tem igreja que não crê. Irmãos, eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que estamos vivendo uma crise. Mas aguento. E dá a palavra que o povo sai da igreja mais xoxo do que entrou. Mais desmotivado do que entrou. Então tem igreja que é de incrédulo. Então incrédulo tem que ir para a igreja desse tipo. Mas numa igreja de fé, tem que alinhar pessoas de fé. É isso. Vamos, vou orar, vou jejuar por isso, vou clamar ao Senhor. Portugal é do Senhor Jesus. E levantar a bandeira, mas a bandeira do Senhor. Aí Deus vem e faz, irmãos. Então esse princípio de que começa a fofoquinha, começa, mas eu não concordo. Eu não acho que não sei o quê. Porque na minha opinião, e quem pediu a sua opinião? Porque tem muita opinião, né, irmãos? Quem foi que pediu a sua opinião? E se não for de Deus? Se não for de Deus, não é problema seu.
Não compete a você decidir isso. Irmãos, às vezes Deus usa um mover para levar a um outro mover. Você pensa que o IFC começou como é? Não, começou com uma visão simples. Vamos fazer seminários de final de semana na igreja. Depois estava indo bem. Vamos ajudar outras igrejas. Configuramos lá Instituto de Formação Cristã Jesus Cristo é o Caminho, um nome bem grande. Abrimos para ajudar outras igrejas. Nem imaginávamos o que Deus ia fazer. Começamos com uma visão inicial, pequena. Algo para algumas poucas igrejas. Só que Deus tinha um plano maior, mas teve um começo. Teve um início. Sem aquele início não teria o que tem hoje. Irmãos, é a mesma coisa que Deus faz com o seu povo. Às vezes ele dá aquela visão, é boa, mas Deus fala, mas você não sabe o que eu tenho depois. Este é a primeira etapa, este é o primeiro passo. Sabe por quê? Deus nunca revela o plano todo dele. Ele vai revelando passo a passo. Quando nós somos submissos, obedientes, nos sujeitamos, aí Deus começa. Você deu o primeiro? Agora eu vou te mostrar qual que é o segundo. Agora eu vou te mostrar qual que é o terceiro. Porque a obra de Deus é uma obra de milagres. Você, programa de televisão, sabe quanto custa isso? Irmãos, isso é problema para Deus. Né? Deus só precisa de gente com visão. Deus só precisa de gente determinada. Deus só precisa de gente com disposição, que não fica olhando. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás. Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro, Deus fala, esse não serve. Agora, quando diz, Senhor, olha, dentro das minhas limitações, dentro do que eu posso fazer, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o possível, eu vou fazer tudo o que eu puder, Deus. O que depender de mim, eu vou fazer. Deus vai ampliando, Deus vai alargando. Porque tem gente que já fala assim, você sabe até que horas eu trabalho? Sabe que horas eu chego em casa? Você sabe ver o final de semana como é que é? Eu não tenho, como é que eu vou trabalhar para o Senhor? Mas quando você pega aquele pouco tempo e diz, Senhor, olha, hoje o que eu tenho é isso, mas é o que eu vou oferecer, que nem falou a Laís. Senhor, hoje eu estou com tudo isso, mas eu tenho esse tempo, eu tenho aquilo, dá para eu ajudar, dá para eu cooperar, eu vou, esse tempo, eu vou servir ao Senhor naquilo que for necessário. Sabe o que Deus faz? Deus começa a ampliar o tempo, começa a reduzir tempo com outras coisas, para que sobre mais tempo para as coisas de Deus. Ele trabalha assim. Amém? A Isidinha trabalhava numa empresa, né? Muito boa lá perto da cidade dela, um pouco perto. E Deus tirou ela daquilo. Por quê? Por causa de fidelidade, irmãos. Quando você é fiel no pouco, sobre o mais te colocarei. Não, no dia que eu estiver ganhando tanto, no dia que eu estiver num emprego assim, no dia que eu tiver mais tempo, nunca vai chegar esse dia. Você começa com o pouco que você pode fazer, e Deus vai acrescentando mais, e Deus vai acrescentando mais, e Deus vai acrescentando mais. Então não deixe que a desobediência impeça Deus de fazer o que Ele tem para realizar na sua vida. A terceira coisa é que desobediência prejudica tanto a nós, como todos aqueles que estão junto de nós. A desobediência de Jonas não trouxe problema só na vida dele, não. Trouxe problema em todo aquele barco. Ele entrou naquele barco, o barco passou para o problema. Quando nós somos rebeldes, somos desobedientes a Deus, a nossa família vai sofrer, a nossa igreja vai sofrer, as pessoas que estão próximas de nós vão sofrer a consequência da rebelião. Isso a gente não conduzir outros para a rebelião. Cuidado com as coisas que você ouve. Hoje a rebelião está entrando de tal maneira na vida de algumas pessoas que elas estão conseguindo contaminar outras. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Não é toda palavra que nós temos que dar ouvidos. Às vezes a pessoa recebe uma palavra boa na igreja. Vocês concordam que essa igreja tem uma palavra boa? Tem uma escola para quê, irmãos? Para ensinar bobagem? Não, a escola tem um caráter muito sério, irmãos. É uma escola muito séria. Quem fez sabe. Agora, para quê? Chega aqui, é ensinada a palavra, é ministrada a palavra, é a palavra de Deus. Aí a pessoa sai lá fora, pega um desviado,
Porque olha, eu estou com um estudo aí tremendo. E começa com uma filosofada, uma baboseira. E a pessoa fala, nunca ouvi isso na igreja. E graças a Deus que aqui você nunca vai ouvir o que certas coisas são faladas aí fora. E a pessoa às vezes dá mais crédito para o que o irmão ou a irmã falou lá fora do que para o que ouve aqui na igreja, do que aquilo que ouve na casa dos seus irmãos. Eu conheço essa igreja desde antes dela existir. Porque Deus me mostrou. Depois ela veio a existir. E eu sei do compromisso que essa igreja tem com a palavra. Se tem um lugar, não estou falando por causa do nome da igreja, pelas coisas que são ensinadas, pelas coisas que são ministradas aqui dentro. Se há um lugar que você pode realmente começar a se apoiar no que é ensinado, é nesta casa. Que é a palavra de Deus. Aqui nunca se falou, confie no apóstolo João Lemos, no pastor Pedro, no bispo Fidalgo, no bispo Souza, na professora Isidia, confia na palavra do Senhor. Se o que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus, não é em mim que você está confiando, é naquela palavra que eu estou ensinando você, que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer diferença, meu irmão. Então nós temos um compromisso muito sério com a palavra, e os irmãos sabem como eu sou zeloso por essa casa. Então para de ficar ouvindo coisas aí fora, até internet. Hoje a internet, irmãos, está cheia de problemas. É uma bênção bem usada, mas é uma porcaria mal usada. E até Facebook, você vê irmãos, irmã, no Facebook, baixa a blusa aqui. Foto sensual de irmã. Às vezes a gente lê umas coisas que as pessoas colocam. Eu falo, como é que pode ter coragem de dizer eu sou crente? Devia ser eu sou mundano, estou colocando uma coisa mundana. Eu tenho Facebook, mas vai olhar o que eu coloco no Facebook. Só coloco mensagem. Pode entrar um hacker aí, porque tem uns espíritos de porco que para dentro do que você faz. Mas pergunta para mim se foi o que coloquei. Mas vai lá, irmãos, usando para coisa produtiva. Então chega na internet, a pessoa fala, na igreja está falando isso, mas deixa eu ver o que os outros estão falando. E vai atrás, e vai... Irmãos, quem procura, acha. Você procura coisa boa, acha coisa boa. Se você procurar coisa ruim, você vai encontrar coisa ruim. O que você procurar, você acha. O mercado evangélico é farto de coisa boa e coisa ruim. Qualquer assunto que você quiser, tem contra e a favor. Qualquer assunto. Então, se você quer ser rebelde, você vai encontrar coisas que vão reforçar a tua rebelião, que vão reforçar a tua desobediência. Está cheio. Agora a questão é, eu quero ser uma bênção na minha vida e bênção na vida dos outros, ou eu quero ser um problema? Jonas foi um problema, irmão. Só quando lançaram o problema fora que o barco teve sossego. Não vou orar por isso, tá? Na minha casa eu sou um problema. Em vez de você ser lançado fora da família, lança o problema fora e se alinha, se conserta com a palavra do Senhor. Hoje está um tempo, irmãos, de tanta gente sensível. Você prega uma palavra na igreja, às vezes dura. Não gostei. Você não gostou do quê? Foi uma chicotada. Mas pera um pouquinho, foi pregada a palavra de Deus? Ou o pastor estava nervosinho e ficou xingando as pessoas do púlpito? Não, foi a palavra de Deus. Então você está indo contra a palavra. Porque tem gente que... Existe o crente servo e o crente cliente. O crente servo é aquele que sai de casa assim, Senhor, estou indo na tua casa, me usa como o Senhor quiser, estou lá para te servir. Ele vem e não fica reparando quem é que vai cantar, quem é que vai tocar, quem é que vai pregar. Ele vai vir para servir. O crente cliente é assim. Quem será que vai pregar hoje? Quem será que vai cantar hoje? Porque se for o fulano, se eu chegar lá eu ver que eu nem fico no culto. Olha, e outra coisa. E quero ver que hora vai terminar aquele culto. Porque eu não saio da minha casa para voltar tarde. Irmão, já chega cheio de... Aí ele chega aqui, não é o conjunto que ele gostaria. E não é o cardápio, não está de acordo. Aí ele não paga. Eu também não vou dar oferta. Também não vou dar. Eu até trouxe o dinheiro, mas não vou dar. Não gostei. Irmãos, é um tempo difícil a nível de igreja. Ou a gente se conscientiza que nós somos servos, que nós temos que nos alinhar com a palavra, nos sujeitar à palavra, sermos obedientes em tudo à palavra, e aí trazermos a bênção sobre nós, ou nós estamos enrascados.
Toda a área da nossa vida que não está sujeita a Deus, está sujeita ao diabo. Eu não creio assim, problema seu, que está, está. E o capeta quer que você pense assim mesmo. Não está com Deus, mas também não está com o diabo. Não está com quem? Não existe neutralidade no mundo espiritual, irmãos. Tudo aquilo que não está alinhado com Deus está alinhado com o diabo. Agora a decisão é sua, não é de Deus. Deus estabeleceu a sua palavra. É o prumo de Deus. Quando ele passa o prumo sobre o seu povo, ele passa a palavra e diz, a palavra é essa. Como é que está a sua vida em relação à palavra? Como é que você está agindo em relação à palavra? Como é que você está, as decisões que você toma à luz da palavra de Deus? Eu não concordo com isso sim, com aquilo não, você está encrencado. Mas quando você diz, Deus, eu tenho dificuldade nessa área, mas eu quero te obedecer em tudo. Senhor, eu tenho problema com essa área, mas eu quero estar sujeito ao Senhor. Você está apresentando isso diante de Deus e Deus vai te abençoar. A outra coisa, coisas mais importantes do que obediência e relacionamentos. Quando a pessoa começa a dar valor, é para coisas. No caso de Jonas, para ele a boboreira era mais importante do que 120 mil homens. E às vezes, nós ficamos invocadinhos porque o carro novo não veio. Eu queria não sei o que, fiz a campanha e não aconteceu. Mas isso aí é que é tão importante para você. É isso que é mais importante. Irmãos, o que é mais importante na nossa vida é obedecer ao Senhor em tudo. E valorizar relacionamentos. Relacionamento familiar. Relacionamento na igreja. Vão acontecer problemas. Os problemas, irmãos, são para o nosso bem. Sabe qual é o lugar que Deus vai tratar com você? Um dos lugares onde Ele mais vai tratar com você é na igreja. É aquela irmã que falou mal, é aquele outro que fofocou, é aquele que passou e não cumprimentou. Deus está tratando com você. Só que as pessoas não querem ser tratadas. Eu, quando me converti, eu lembro que eu chegava na igreja e dizia, Deus, aí só tem ovelhinha branca, eu sou a única ovelhinha negra. Porque eu olhava para a minha vida torta diante de Deus, né? Eu tinha me convertido, mas quando a gente se converte, irmãos, é pura carnalidade. A gente se converte, vem a palavra e Deus fala. Cada culto é uma bordoada. Ih, Jesus, contaram a minha vida para o pastor. Ih, me pegaram. Então eu olhava para o povo, eu achava que todo mundo ali já estava aperfeiçoado. O único problemático ali era eu. O único indigno era eu. O único que fazia besteira era eu. O resto era tudo abençoado, tudo gente boa. Até que o primeiro pediu dinheiro emprestado, não pagou. Até que o outro falou mal de mim. Aí eu comecei a descobrir que aqueles santos também estavam em processo, como eu estava. Alguns mais avançados, outros menos. Mas que eu tinha que continuar ali, irmãos. A questão é, a pessoa tem um problema na igreja, o que ela faz? Em vez dela ficar ali e falar, também não vem mais na igreja. Ah, você não sabe como Deus está triste, como Deus está sendo prejudicado com isso. Eu também não vou dar o dízimo. Ah, o céu está tão abalado por causa disso. Deus vai convocar uma reunião extraordinária só para discutir o seu problema. O fato de você não dar o dízimo vai atrapalhar a obra do Senhor. Irmãos, quando nós tomamos essas decisões, não é Deus que é prejudicado, somos nós. Quando eu paro de dar o dízimo, não é o céu que é prejudicado, sou eu. Quando eu paro de ser fiel, não é o céu que é prejudicado, sou eu. Quando eu, por qualquer coisinha... Irmão, se fosse para sair fora da igreja, eu tinha saído da minha há muito tempo. Vocês pensam que porque eu sou bispo lá, nunca tive problema na igreja? Atravessei crises, brigas mesmo, confusões. Mas eu sabia que lá era o meu lugar. Até que Deus falasse comigo, eu não iria sair de lá. E sabe o que aconteceu, irmãos? Porque eu persisti, perseverei, Deus me abençoou. Sofri. Sofri não, sofremos. Não pensa que fui só eu, não. Cada crise que não compensa nem falar. Mas crises mesmo de um líder não poder olhar para o outro, mas permanecemos juntos e Deus veio, curou os nossos corações, restaurou e os nossos ministérios se tornaram mais fortes do que antes. Sabe por quê?
Porque nós permanecemos firmes na presença do Senhor. Porque não é o meu companheiro de trabalho que é mais importante, é Deus. Não é o meu líder que é mais importante, é Deus. Agora ele é o meu líder. E eu estou sujeito a ele, me submeto a ele. Ele não é perfeito como eu também não sou. Mas nós temos uma direção de trabalhar juntos. Isso é que é importante. E nenhum é superior ao outro. Nós formamos uma equipe. Deus estabelece hierarquias para o melhor funcionamento da igreja. E nós temos que aprender a respeitar as nossas lideranças. Não somos perfeitos, irmãos. Não pensa que eu, como superintendente da escola, sou acima dos professores. Não sou. Eles sabem que eu tenho defeito. Sou teimoso. Fico com bronca. Quando o professor sabe que eu estou com bronca, quando estou bronqueado com ele sabe que eu estou bronqueado. Não sou perfeito, irmãos, mas Deus me colocou ali, eles têm que respeitar isso. Ele não me colocou porque eu sou o melhor, mais maravilhoso, mais inteligente, mais... Não, porque ele viu alguma coisa em mim que eu não vi, mas ele viu. E falou, quero você lá. Eu falei, sim, senhor. Pessoas já questionaram isso, mas o importante é o seguinte, se Deus me colocou ali, quem está debaixo da minha autoridade tem que entender que é uma autoridade de Deus. Eu não decidi, eu não escolhi isso, foi Deus que colocou. Então quem está abaixo tem que entender que estando debaixo da minha autoridade, está debaixo da autoridade de Deus. Se olhar para mim vai começar a ver defeito, não de caráter, porque caráter de Deus eu tenho. Mas que eu fico bravinho, fico irritadinho. Eu não sou fácil não, irmãos. Uma vez eu pensei, se eu tivesse que ser casado comigo mesmo, como seria? Eu falei, Jesus... Minha esposa é uma benção. Uma vez minha filha falou, pega leve, pai. Mas será que eu estou pegando tão pesado assim? Então tenho meus defeitos, irmãos. Mas eu temo ao Senhor. Eu tenho temor ao Senhor. Numa igreja que há temor ao Senhor. Numa igreja em que verdadeiramente se luta para levar a bandeira do Evangelho. Nós temos que nos aliar a isso. Então não deixe que qualquer coisa te tire fora da igreja. Não deixe que qualquer coisa te tire fora da presença do Senhor. Mas a tua permanência, a tua fidelidade, ainda que você seja injustiçado, a tua submissão vai trazer o mover de Deus, a correção de Deus, o agir de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu não quero me estender mais. Eu creio que o que tinha que ser falado foi falado. Eu fiz uma aliança com o Senhor, irmãos, há muitos anos atrás, que eu ia falar aquilo que Ele desse para falar e que eu não iria me preocupar com quem estivesse ouvindo. Nem com o apóstolo, nem com o bispo, nem com o pastor, nem com vice-Jesus, nem com o Jeová Júnior, nem com... Que o que Deus desse para falar, eu iria falar, irmãos. Porque o meu compromisso é com o Senhor. E Deus conhece o meu coração. Você não conhece, Deus conhece. Eu também não conheço o seu coração, mas Deus conhece isso que é importante. É a nossa consciência diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que eu tenho andado com toda boa consciência diante de Deus. Então, feche os teus olhos. Eu não vou fazer apelo hoje. O apelo, quem fez foi o Senhor. Mas faz uma avaliação da tua vida hoje. À luz do ensinamento de Jonas... Será que você não tem sido desobediente em alguma coisa? Será que Deus não te deu direção para fazer algo e você tem se negado a fazer? Ou tem fugido da presença do Senhor? Ou tem ido numa outra direção? O Senhor conhece a nossa vida. Como foi lido aqui, não há criatura alguma que esteja oculta diante dele, mas tudo está claro diante do Senhor. O Senhor conhece a tua vida. E o Espírito Santo, ele ministra para você. Se algo na nossa vida não está correto e nós queremos fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo nos mostra e diz, essa tua área aqui, ó, você precisa mudar. Esta tua área aqui, ó, precisa ser corrigida. Então quem convence é o Espírito Santo, quem te revela é o Espírito Santo. Será que não há nada na nossa vida que precise ser consertado? Será que não há nada na nossa vida que precisa ser mudado? Não é para mudar amanhã, é para mudar hoje. Se o Espírito Santo está ministrando algo a você e está dizendo, olha, você não tem sido obediente nessa área. Você tem fugido da presença do Senhor nesta área, nessa situação. Então nesta noite, toma uma decisão.
Senhor, eu quero corrigir essa situação na minha vida. Eu quero mudança nessa área da minha vida, porque eu quero a tua bênção. Eu não quero fugir da presença do Senhor, eu quero estar na presença do Senhor. Porque na tua presença eu sou abençoado. Na tua presença eu sou mais do que vencedor. Na tua presença eu posso todas as coisas. Pai, nós ministramos sobre a vida de um profeta que podia ter evitado muitos problemas na vida dele e na vida de outros. Mas a rebeldia desse profeta, a desobediência desse profeta, trouxe problemas na vida dele, trouxe problemas na vida de outros, e por fim, ainda revelou falta de amor e misericórdia para com o povo. O coração do Senhor é diferente do coração do homem. O coração do homem pode ser rancoroso, mas o do Senhor não é. O Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus bondoso. E onde há arrependimento, ali nós encontramos a graça suficiente para trazer o teu amor, o teu mover, o teu agir sobre as nossas vidas. Pai, que nesta noite cada um de nós possa estar fazendo uma reflexão de como tem sido o nosso procedimento, como tem sido a nossa vida, no nosso lar, na igreja, na empresa, nos negócios. Como tem sido a nossa atitude? Nós temos te honrado, temos procurado te obedecer, ainda que possa ser difícil em alguma área, mas tem havido esse propósito no nosso coração de te obedecer em tudo. Senhor, se alguém aqui está realmente sendo incomodado pelo Senhor, que possa nesta noite tomar uma posição, uma decisão de mudança de atitude, mudança de situação, para que a tua bênção esteja sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esta palavra que foi ministrada nesta noite. E te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo nesta igreja, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.